Classe não é renda. Né? Classe é reprodução de privilégios. Né? Qual é o privilégio que a classe média reproduz? É o conhecimento, é o saber legítimo, valorizado. Essa classe entre nós corresponde a 20%. Meu nome é Gessé Souza, eu sou escritor e sociólogo. E eu acabei de escrever esse livro chamado A Classe Média no Espelho. Ele reconstrói a história da classe média no Brasil, né, dos últimos 100 anos. A classe média é uma classe moderna, assim como a classe trabalhadora. Ela tem, obviamente, nos seus inícios aí a pequena propriedade, mas depois ela se torna funcionária do capital. As contradições na classe média, as mais importantes, não são as horizontais, como eu pensava, por exemplo. Contradição entre uma alta classe média, que é realmente quem fala pela propriedade, né? No mercado, no Estado, etc. Não é isso? E você tem uma massa da classe média entre nós que é muito mais diversa, inclusive politicamente. Ela é muito polarizada, direita e esquerda. O livro mostra de que modo nós chegamos na situação que nós estamos chegando agora, né? Porque a classe média no Brasil tem uma função muito importante, né? Como ela é pequena, ela não é como em outros países, não é como na Europa e nos Estados Unidos, faz a maior parte da sociedade. A classe média aqui é a menor parte. Ela é no máximo 20%, classe média real. Porque é uma classe espremida entre proprietários, que é um punhado de gente, é muito pouca gente. É o latifundiário, é o grande investidor rentista, é o grande industrial, né, o dono de cadeias de lojas de comércio. Essa é a elite real. Né? Quer dizer, você tem uma alta classe média entre nós que ganha muito dinheiro, né? Mas ela tem uma origem de classe que é de classe média, ou seja, baseado no conhecimento, títulos acadêmicos, etc. Né? Quer dizer, relações pessoais. Isso é classe média. A massa da classe média, ela vai responder o quê? De modo diferencial a essa relação de estar exprimida entre a classe trabalhadora, a classes populares, digamos assim, e essa elite de proprietários. Né? Muita gente vai ter medo de se proletarizar entre nós. Né? Esse é um medo típico da classe média. Né? Esse medo gera o apelo ao fascismo, à direita. São pessoas, especialmente na classe média, né, que são meritocráticas, ou seja, acham que o fracasso, por exemplo, se o país vai mal por condições econômicas, obviamente isso independe de um indivíduo, né, mas toda a ideologia do capitalismo, especialmente agora, com o avanço do neoliberalismo, joga a culpa na vítima, nas vítimas. Né? Ou seja, diz, olha, você é um fracassado, você perdeu o seu emprego, não é porque o país está sendo dominado por várias empresas, quer dizer, né, estão saqueando o país. É porque você é um lixo. Quando a pessoa recebe esse tipo de condenação, porque isso é uma condenação, né, ela tende a quê? Ou ela se deprime, cai no álcool, na droga, até como acontece muito, ou ela joga essa agressividade em relação, ao invés de ser ligada a ele mesmo, num objeto externo. Né? É isso que o fascismo usa. Né? São bodes expiatórios, né? Antipetismo, gays, negros, minorias e tal. Então você tem que jogar esse ódio contra alguém, alguma coisa que não seja você. Né? E o que o fascismo faz é organizar esses ódios e pôr numa direção. Mas a classe média tem também uma porção crítica dela. Né? Por exemplo, na década de 30 você tinha tantas pessoas envolvidas no integralismo quanto na ação libertadora nacional, que é uma massa da classe média que sempre apoiou o quê? Apoiou a industrialização do país, ou seja, como uma forma de ter acesso a um consumo que a alta classe média tem no consumo de artigos importados. A ideia que eu sempre tive foi uma compreensão teórica, totalizante, né? Baseada na luta de classe. Só que eu não compreendo a luta de classe apenas no sentido marxista, de alguns marxistas, pelo menos, que a interpretam como uma luta econômica. Eu acho que a luta de classe ela é simbólica, em grande medida. Minha ambição foi formular uma teoria interpretativa histórica do Brasil mais verdadeira, distinta dessa que eu acho que é elitista, que nega as lutas, nega as contradições. Eu dediquei boa parte da minha vida, não só ao estudo teórico de autores, grandes autores, que me habilitaram a criticar esses autores que eu acho falhos, que montaram essa concepção elitista sobre o Brasil. Essa foi a primeira parte da minha carreira. Né? A outra parte eu dediquei quase que todo ao estudo empírico, né,
das classes sociais entre nós. Eu fiz muitas entrevistas, foi extremamente importante fazer isso com os marginalizados, que é uma classe muito pouco compreendida entre nós. Fiz um livro chamado A Ralé Brasileira, sobre os mais pobres, sobre os marginalizados. Né? Depois eu fiz um livro sobre a classe trabalhadora precária, que estava sendo criada e estava ascendendo no período de Lula. Né? E depois eu fiz A Elite do Atraso, que é um livro sobre a elite. A classe alta é de dificílima determinação, porque você não sabe quanto ela ganha, literalmente. Né? Não está declarado, ela sonega o que ganha, claro. Né? É uma classe da grande fraude. Né? Essa é a corrupção, no fundo. Né? É o que esses proprietários fazem. A quarta classe que faltava era exatamente a classe média. Né? Quer dizer, a minha classe. A ideia, né, tem que ser totalizante, ela não pode ser fragmentada. Né? Porque o fragmento você não faz os encadeamentos necessários. Né? Então você tem que criar essa ideia totalizante, que você possa falar, inclusive, das relações entre as classes. As classes não existem sozinhas, né? Mas a gente precisa entendê-la na sua relação com as outras classes. Né? Entende? Mas ter um enfoque também particular sobre a vida de cada uma delas, para que a gente possa ter um quadro geral. Obviamente, a gente passou aí por um período em que a grande maioria da classe média votava em partidos conservadores e os pobres votavam em partidos de esquerda. Né? E claro, como é um país pobre, a gente não é a Dinamarca, então você tinha já as eleições aí decididas para os próximos 100 anos. Né? O golpe aconteceu para evitar isso, desde Vargas. Não é isso? Isso não é a história de hoje, isso tem 100 anos. Né? Entende? Então não é a corrupção. O que é? É quando todo governo tenta, né, quebrar a regra de ouro de toda a sociedade escravocrata como a nossa, que é diminuir a distância entre as classes. Quem tentou fazer isso caiu, teve golpe. Né? Claro que o pretexto é a corrupção, você precisa ter algum pretexto. Né? Entende? Esse pretexto está hoje usado como sapato de 20 anos, mas ainda assim, como você não tem nenhum outro, você faz a meia sola sempre, ela vai acabando e tal, não é isso? Mas a verdade é, né, que existe um bloco de poder, que eu também aprendi fazendo esse livro, melhor, né, entre a alta classe média e a elite, né, que manipula boa parte da massa da classe média e das próprias contradições entre as classes populares, né, moralizando essa opressão de um modo extremamente seletivo, apenas no Estado, apenas na política. Por que a política e o Estado são criminalizados e estigmatizados? Essa é a questão principal. Por quê? Porque elas são a fonte da soberania popular. Não é isso? Então, para que a elite continue usando o Estado como banco particular, ela precisa estigmatizar e criminalizar o voto. A corrupção real, que é dos donos do mercado, né? Na boca de fumo chamada Banco Central, onde a roubalheira inteira do orçamento é montada e legalizada, que é multibilionária, porque o mecanismo principal do poder ele se torna invisível, claro. Né? Ninguém vê que esse pessoal está roubando. Né? Aí você pega o ladrãozinho, né? O aviãozinho do tráfico, é isso que a polícia pega. Né? É isso que a Lava Jato pega. Né? Ela não investiga o sistema financeiro, que é onde se dá o roubo, os canais de comunicação, que é onde se produz a mentira. Ela blinda também, além da comunicação e do sistema financeiro, o poder judiciário, que todo mundo sabe que é tão corrupto quanto o sistema político. Né? Ou algum imbecil acha que um é puro e o outro é sujo. Quem acredita nessa história? Quem é imbecil a esse ponto? A imprensa entre nós é uma imprensa que é um braço armado dessa elite. Ela basicamente faz o mesmo trabalho que o jagunço fazia para o latifúndio e tal, né? Ou seja, o jagunço ia e assassinava, né? Porque a base da riqueza entre nós é o assassinato de poceiro, de gente, e o roubo de terra, que você legaliza depois. E essa história do Brasil e da riqueza entre nós, a acumulação primitiva de capital, sempre foi assim e continua acontecendo desse modo, sem nenhuma distinção. Né? Isso foi modernizado, ao invés de uma dominação material, da violência material, você usa violência simbólica. Né? A violência simbólica é aquela que se apresenta como convencimento, mas que no fundo é uma
violenta porque você retira as condições do juízo e do aprendizado autônomo. Você só tem aprendizado autônomo, né? Autonomia na esfera pública, se você apresenta multiplicidade de opiniões, né? Me diga o órgão entre nós que apresenta multiplicidade de opiniões. Quem viu isso na Rede Globo? Né? Então, se não há multiplicidade de opiniões, não há autonomia da vontade, não há aprendizado, não há reflexão. O que há é manipulação, óbvio. Todo o esquema europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criar uma imprensa pública, não é do Estado, é pública, que é outra coisa. Tá? Muito distinta. Ela sobrevive os diversos governos, seja de direita e esquerda, né? Ela tem uma organização própria para exatamente fazer com que todas as opiniões, a multiplicidade de opiniões de uma sociedade seja apresentada. Se a gente não tem isso, a gente não tem imprensa. Né? Tem um mecanismo de violência simbólica, né? Que engana constantemente o seu público. Ele é usado exatamente nessas horas, por exemplo, né? Quer dizer, com Vargas se inventou a mesma coisa, se disse que Vargas tinha roubado coisa, ele teve que enfiar uma bala, depois ficou provado que ele não tinha roubado coisa nenhuma, mas o cara estava morto. E tal. Então, basicamente é isso. E foi uma campanha da imprensa. No Brasil se diz hoje, claramente, como desde 100 anos, se é uma política para beneficiar os 70%, 80% é populismo. Quer dizer, democracia entre nós é beneficiar os 20%. Né? Entende? Quer dizer, então, compreender esse jogo político, simbólico dessa dominação e como isso se expressa na vida individual de várias pessoas, porque foi isso que nós realizamos na pesquisa empírica. Eu acho que o livro pode ajudar e muito para iluminar esse lado B, ou seja, como as coisas realmente operam, como as pessoas realmente são, etc. Né?